nossos olhos, vamos orar ao Senhor para que tenhamos a sua bênção, a sua unção, e as palavras que vamos usar hoje sejam palavras ungidas por Deus, porque nós vamos usar a palavra que já é ungida, né, que já é inspirada, e ela por si só já fala sozinha. Então vamos usá-la como base de tudo aquilo que vamos afirmar aqui. A Bíblia vai nos dar o respaldo necessário. Então feche os teus olhos, vamos orar neste momento, pedir a Deus que nos abençoe, nos guarde, nos livre e nos dê aqui a unção necessária para poder ouvir a palavra de Deus. Você que está aí atribulado, quem sabe com problema, quem sabe hospitalizado ou quem sabe em outros lugares, né? E que o Senhor possa te abençoar também e essa oração chegue aos teus ouvidos e você possa abrir o coração nesse momento e receber a palavra de Deus também. Amém? Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma noite que estamos tendo, por essa terça-feira abençoada, onde estamos diante dos teus filhos e diante da tua presença, para falarmos desse assunto de suma importância, Senhor, que é o relacionamento conjugal, é a união entre um homem e a sua amada, entre uma mulher e o seu amado. E isso é um assunto de suma importância. Quando tu criastes o Jardim do Éden, tu colocastes lá um homem e uma mulher para que eles tivessem os seus relacionamentos a partir dali. Na tua presença eles estavam e eles caminharam. Não sabemos quanto tempo eles ficaram neste convívio maravilhoso antes que o pecado os colocasse numa situação de afastamento da tua graça, da tua plenitude, mas queremos, Senhor, que a tua palavra esteja conosco a fim de que possamos um dia alcançar esta mesma plenitude quando o teu Filho Jesus vier buscar a tua igreja. Queremos estar prontos como igreja para o grande dia do Senhor e eu espero que ele seja o mais depressa possível, porque estamos vendo as coisas acontecerem no mundo e estamos atentos para o teu regresso, o regresso do teu Filho. Nós pedimos a tua bênção agora para as minhas palavras e para todos os ouvidos que estarão agora me ouvindo, para que nada seja distorcido e tudo possa ser compreendido de acordo com o que está na tua santa palavra. Te pedimos a tua bênção, a tua unção em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, pessoal. Então eu quero agora reforçar o que a gente já falou. A gente já falou que o namoro ele pode ser abençoado, mas também pode ser o início de uma pecaminosidade tremenda. O namoro pode ser muito perigoso, muito pecaminoso, levar duas pessoas a um distanciamento total de Deus. Então eu pontuei alguns parágrafos importantes, e o primeiro deles eu coloquei que o namoro é pecaminoso quando não tem a aprovação de Deus. Aliás, tudo, uma parceria, um negócio que você vai fazer, uma firma que você vai abrir de sociedade com alguém, se não tem a aprovação de Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. A aprovação de Deus seria o ponto base para tudo que se faz na vida, ter a aprovação de Deus, né? Então, para tudo, o curso que eu vou fazer, o caminho que eu vou tomar, se tem dois caminhos, eu posso tomar o da direita ou da esquerda, então que o Senhor me dirija a tomar o melhor caminho. Então é importante isso, que a gente saiba compreender que o namoro é pecaminoso, e não só o namoro, mas todo relacionamento é pecaminoso quando ele está fora dos propósitos de Deus. Falei também que o namoro é pecaminoso quando ele está fora do tempo. As pessoas às vezes abreviam esse tempo e estamos vendo, falei sobre criancinhas pequenas que já são induzidas ao sexo, né? Ainda com 2 aninhos, 3 aninhos, e elas já são sexualizadas antes do tempo, e isso é uma tragédia, é um absurdo o que está acontecendo hoje, onde nós vemos tanta coisa sendo feita com as crianças, tantos abusos sendo feitos com crianças que são abusadas quando pequenas, e muitas dessas que são abusadas acabam se transformando também em abusadoras no futuro, e é um problema seríssimo. Já está provado que a maioria dos delinquentes, a maioria dos assassinos, serial killers presos, aqueles mais terríveis, já tem estudos que comprovam que esses homens criminosos que não têm um pingo de empatia
todos eles foram abusados na sua infância, na sua tenra idade, e que provocou neles um trauma, alguma coisa terrível, e por isso eles cresceram sem esse sentimento importante que é o amor, a empatia, o respeito pelo próximo, né? Então, no terceiro ponto, nós falamos que o namoro é pecaminoso quando ele está sem um propósito definido. Então, namorar por namorar não tem aprovação de Deus. Namorar só para passar o tempo, eu vou dar uns beijinhos ali, depois eu dou uns beijinhos acolá, e isso não é do agrado de Deus. O namoro tem que ser com propósito. Então, se você não tem propósito, tudo que está fora de propósito está fora de fé. E tudo que é feito sem fé é pecado. Falamos também que o namoro é pecaminoso quando ele é possessivo, quando você se apodera da pessoa e a pessoa deixa de ser um ser vivo para ser um objeto, e você manipula essa pessoa, levando para todo lado, obrigando que ela vista certas roupas ou impedindo que ela vista certas roupas. Algumas não podem cortar o cabelo, não pode usar certo penteado, não pode usar não sei o quê, e tem gente que proíbe brinco, proíbe a mulher de se pintar, proíbe o homem de sair na rua, não pode comprar pão. É uma coisa terrível, terrível. Quando essa coisa de possessão acontece, é porque o diabo está trazendo ali tristeza e prejudicando completamente esse relacionamento. E aí paramos no ponto 5, quando falamos do namoro leviano. Então o namoro é pecaminoso quando ele é um namoro leviano. Leviano pode não ser o namoro, mas as pessoas que namoram. Então, de acordo com o nosso querido pai dos burros, o nosso Aurélio, leviano é aquele que está sempre mudando de namorada, sempre namorando todo mundo, ele está com todas e não está com ninguém. O leviano prejudica a si mesmo e prejudica os outros. De acordo com o Aurélio, leviano é o que age sem sinceridade. Ele não tem a serenidade, ele não tem a sensatez, ele não tem constância, ele não tem consistência, ele é volúvel, ele é irresponsável. Então, ele não tem um caminhar reto, ele não tem um propósito definido, ele não tem uma meta a ser alcançada, porque ser leviano é ser tudo isso. Eu coloquei aqui alguns textos para a gente analisar a questão de um indivíduo leviano. Jeremias capítulo 2, do versículo 35 até o versículo 37, nos diz o seguinte, olha o que ele diz, versículo 35 até o 37, Jeremias capítulo 2. Nós já estamos vendo a forma de colocar essa apostila toda na íntegra para vocês, né? Mas a gente precisa fazer aí um link com relação ao YouTube, e a gente está, né, o nosso querido Paulo Cruz está trabalhando nisso para a gente, mas eu espero que isso chegue o mais depressa possível para vocês, porque eu posso ficar botando texto, mas é melhor a apostila toda, que aí você baixa o arquivo, você imprime ou você passa para algum colega e todo mundo vai ter, né? Isso é de graça, você pode baixar o arquivo de graça, imprimir, reproduzir, enfim. O texto diz então o seguinte, vamos lá. E ainda dizes, quer dizer, Deus falando com a pessoa, com o leviano, com a pessoa leviana, e ainda dizes, eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. O leviano é assim, ele faz e ele, mas peraí, eu não fiz, não foi bem isso que eu queria fazer, não, eu não estava pensando nisso, né? São desculpas. E ele continua no versículo 36. Por que te desvias tanto mudando o teu caminho? Afinal de contas, para onde você vai? Você quer isso, agora não quer mais. Você queria isso, agora não quer mais. Parece criança pequenininha. A criança pequenininha, ela tem uma tendência a um caminhar leviano, porque ela ainda não tem uma formação do seu caráter, do seu pensamento, dos seus ideais, das suas metas. Então, uma criança pequenininha, um dia ele quer ser motorista não sei do que, de corrida, outro dia ele quer ser médico, outro dia ele quer ser advogado, ele
ele quer ser, né, o time dele. Se você perguntar a uma criança de 2 anos, eu sou Flamengo. Se daqui a pouco, se alguém convencer ele, ele vai dizer que é Vasco. Porque ele é leviano, porque é da natureza dele incompetente, ainda é uma criança, ainda não tem uma perspectiva, uma meta, um alvo definido devido à sua tenra idade. Mas pessoas velhas já, idosas, pessoas com textos de experiência, precisam ter o seu caminho reto diante de Deus. A palavra de Deus diz que o caminho do Senhor é reto e é puro. Então esse andar leviano não pode. Então veja o versículo 36 de Jeremias 2, diz: por que te desvias tanto mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada. É para uma mulher que ele está falando, envergonhada, como foste envergonhada na Síria. Versículo 37, também daquele sairás as mãos sobre a sua cabeça, porque o Senhor rejeitou a tua confiança e não prosperarás com eles. Então não tem como, a pessoa leviana que engana o outro, quer dizer, namora um, engana a pessoa, essa pessoa fica achando que achou a pessoa certa e que nada, ele só quer se aproveitar, ele só quer tirar lá uns amassos e tal, ter lá o seu prazer e depois manda embora e depois vai atrás de outra, né? Olha o que Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 5, ele também fala alguma coisa sobre isso nos versículos 11 e 12. Mas não admitas as viúvas mais novas. Por quê? Ele estava falando com relação à ajuda que seria dada às viúvas e ele está colocando a forma de dar essa ajuda, esse apoio às viúvas e aos órfãos. E ele está se referindo que a viúva mais nova, muitas vezes, ela quer se dedicar à obra de Deus. E ela diz, não, meu noivo é Jesus, a minha obra é a casa de Deus. Mas o texto está dizendo, é o texto que está dizendo, mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar. Ué, então querer casar é ser leviano contra Cristo? Querer casar não tem nada de mais. Sim, se você se dedicou ao Senhor, se você se colocou à disposição do Senhor, se você quer servir ao Senhor, se você colocou o teu chamado na frente de tudo, então agora cuidado, porque se você vai casar, você vai dividir o teu chamado. E é isso que Paulo está dizendo. Se ela quer ser viúva e trabalhar para Deus e usar o resto dos seus dias trabalhando para o Senhor, então tudo bem. Mas se ela não quer e se ela vai usar os dois lados da moeda, é Paulo que está chamando essa mulher viúva de leviana. Ao versículo 12, tendo já a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. Então veja, até aqui não, eu sou noiva de Cristo, como algumas freiras, como alguns padres, né, começam com esse negócio de celibato, eu sou casado com Cristo, eu sou casado com Deus, não sei o quê, e pregam inclusive essas coisas como Paulo pregava, mas ser igual a Paulo é meio difícil, né? Ser igual a Paulo é uma coisa que eu não recomendo. Alguém me perguntou essa semana o que eu acho do ministério com relação a pessoas jovens que não são casadas e assumirem o ministério. E eu sempre fui a favor de que jovens tivessem oportunidade para assumir certas responsabilidades no ministério. Mas existem jovens e jovens, né? Existem pessoas e pessoas, existem seres humanos e seres humanos em todo lugar. Então vocês vejam aí que tem pastores e pastores, né? Tem cantores e cantores, né? Então nem todo mundo é igual, nem tudo é isso, nem tudo é aquilo. E a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas definem o que quer, mas no meio do caminho acham outras coisas que lhe engambelam, lhe falam mais alto e elas acabam percorrendo um outro caminho, saindo daquele caminho que o Senhor colocou. E isso é ser leviano. Ser leviano é mudar de pensamento, é mudar de ideia, é não concluir o que começou, tudo isso é ser leviano, certo? Então, no contexto bíblico aqui, Paulo está se referindo a viúvas que os maridos morreram e elas se colocam à disposição da obra, vão receber a ajuda de Deus com relação à obra, a igreja vai manter o trabalho delas para poder que elas também trabalhem para a casa de Deus, mas de repente
elas se tornam levianas e aí começam a querer casar. É a Bíblia que está falando, não estou jogando piada para ninguém, eu não quero saber na vida de ninguém, pelo amor de Deus. Estou falando aqui daquelas pessoas que infelizmente não sabem o que querem, um dia está querendo um, outro dia está querendo outro dia namora um, outro dia namora outro, e isso é ser leviano, é o que a Bíblia está dizendo, e isso é pecado. Se você não tem compromisso, se você não tem seriedade, se você não sabe verdadeiramente o que você quer, é melhor ficar sem ninguém, até que Deus te dê realmente a definição se é aquilo mesmo que Deus quer ou não. Veja esse texto de Provérbios que eu acho fantástico, Provérbios capítulo 7, a partir do versículo 5. É um texto longo, mas eu vou ler todo, do 5 ao 19. Não se preocupe, eu vou dar essa apostila para vocês. A gente só está vendo aí a melhor forma de vocês poderem fazer o download dela, tá certo? Então, do 5 em diante, diz assim, ó: para que elas te guardem da mulher alheia. A mulher alheia, tá? O que é a mulher alheia? É a que não é sua. A que não é sua mulher, a que não está estabelecida para você, a que não é do agrado de Deus, a que Deus não dirigiu, a que Deus não te deu. Não é sua, então é de alguém. Não é sua, certo? E agora continua o texto, versículo 7. Vi entre os simples e descobri entre os moços um moço falto de juízo, olha. Falto de juízo. Então, quando falta capacidade de julgar, de entender, de raciocinar, esse indivíduo é levado pelas emoções, ele é levado pelas paixões, ele é levado pelas vontades, né, das suas concupiscências. Então, esse indivíduo que é levado pelas paixões, ele é leviano, segundo a palavra de Deus, certo? E agora, versículo 8. Que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia no coração. Estava alvoroçada e irrequieta, quer dizer, estava completamente nervosa, né? Não paravam em suas casas os seus pés. Não parava em sua casa, eu botei plural aqui, não parava em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pela rua, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para o rapaz e o beijou. De repente, o rapaz ia caminhando e de repente ela chegou e beijou ele. Olha que coisa terrível, né? Então, com a face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho contigo. Olha, ainda bota Deus no negócio. Olha como é que essas pessoas são tão ludibriosas, elas são tão enganosas, elas são tão maquiavélicas, elas são tão enganadoras, elas são tão sutis, elas são tão mentirosas, que elas ainda botam Deus no negócio. Então, sacrifícios pacíficos tenho contigo. Hoje, paguei o meu voto. Então, olha que coisa linda, parece uma mulher de Deus, uma mulher espiritual. Caramba, eu quero namorar essa mulher, mas continua lendo o que tu vai ver. Por isso, saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, olha a intenção dela. Então ela já saiu atrás do rapaz, ela já saiu com a intenção, já deixou a cama preparada, toda cheirosa, toda com cobertas bonitas, né? Colocou lá mirra, aloés e canela. E o versículo 18, vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores. Amores pode alegrar alguém numa condição que esteja desagradando a Deus. Amores pode ser a solução para uma pessoa que está completamente em pecado.
de alguma forma, uma pessoa contaminada pelo diabo, possuída pelo diabo, pode trazer a felicidade. Alegremo-nos. Como você pode aceitar a alegria de estar com uma pessoa que, infelizmente, é uma mulher vadia, né? E aí, versículo 19, porque o meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Então, venha, corra, meu leito está preparado, está tudo cheirosinho, aproveita que meu marido saiu para uma longa viagem e eu estou sozinha. Olha a arapuca que essa mulher está criando para esse rapaz, para esse jovem que está agora se deitando com esta mulher prostituta, com esta mulher adúltera, com esta mulher vulgar, com essa mulher completamente desprezível, que trai o marido quando o marido sai para trabalhar. E ela não respeita nem o marido, nem sua casa e nem a vida do próprio rapaz. O rapaz também, que é um leviano, que não sabe a sua diretriz, que não tem a sua firmeza espiritual, que não está meditando na palavra do Senhor e se deixa levar pelos agrados, acaba achando que vai realmente fazer um sacrifício pacífico diante de Deus, se dormindo com esta mulher adúltera. Então veja que coisa terrível, e a gente vê isso acontecendo muito em muitos lugares, onde as pessoas se deixam levar pelo sexo, pela sede do sexo. Essa mulher é uma linfomaníaca, essa mulher é uma sedenta por sexo, essa mulher é uma depravada, e ela usa os encantos do perfume, das vestes bonitas de prostituta, para enganar este jovem rapaz, que por sua vez também não está muito ligado em Deus, também é um leviano, porque anda meio perdido, meio errante, sem saber para onde está indo, não tem uma diretriz, não tem uma meta definida, não tem na sua vida um alvo para se cumprir, né? Então ele se deixa levar e acaba se deitando com essa mulher, e sabe-se lá Deus o que pode acontecer quando esse marido descobrir, quando as coisas vierem à tona, porque quem está falando aqui está vendo tudo isso. Quem está discorrendo essa história, quem está contando a história, está contemplando essa mulher fazendo isso com este rapaz. Então nada fica escondido. Não há nada escondido debaixo do céu que não seja revelado. É a própria Bíblia que diz isso. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de gente que se deixa, sabe, servir de palco para que Satanás faça a sua festa na vida espiritual das pessoas. Outro texto que eu também separei dentro desse mesmo assunto é Provérbios 26, versículos 18 e 19. Olha o que ele diz aqui, olha. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandade, assim é o homem que engana o seu próximo ou a sua próxima e diz, fiz isso de brincadeirinha. Vocês estão namorando sério? Eu pergunto como pastor. Não, pastor, a gente ainda não está sério porque a gente não sabe ainda. Alguns até dizem assim, não, pastor, a gente está orando para ver se Deus confirma. Mas espera aí, orando não tem rally-rola. Orando não tem esfrega-esfrega, orando não tem, sabe, amassa, mão naquilo, aquilo na mão. Orando não é isso, orando é joelho dobrado, a mão na cabeça, a mão no peito. Orando não é o que você está tentando dizer que está orando e está fazendo outras coisas, isso não é orar. Então, a aproximação de vocês dois já está sendo pecaminosa e agora vem tentar dizer que está orando, né, para poder consolidar o casamento. Não, você já está em adultério, você já está em fornicação, se os dois forem solteiros. Assim diz a palavra que eu estou lendo. Não adianta botar aí na minha página que eu sou retrógrado, que eu sou ultrapassado, que eu sou, sai daí, seu chato, que nem alguns botam, sai daí, seu babão, seu velho chato, tá falando bobagem. Tantas outras coisas que a gente ouve por aí, não adianta. Eu finjo que não vejo, ignoro, alguns eu excluo, porque também a minha paciência
ela tem limites, não é de Deus, né? Eu não sou nenhum Cristo. Mas, infelizmente, essas pessoas se deixam levar porque acham que estão brincando. Namoro não é brincadeira. Uma pessoa que se dedica a um sentimento sério não é brincadeira. Você não pode namorar uma pessoa, enchê-la de esperança e, de repente, você diz, não, eu não tenho certeza se é você. Aí, pronto, e o outro fica desesperado, fica completamente abandonado, desprezado, se sente o último dos seres humanos, né, porque foi desprezado ou desprezada. E é um problema seríssimo, certo? Então, cuidado com as questões do indivíduo leviano. Leviano pode ser ele ou pode ser ela, né? Então, cuidado. Se você percebeu que essa pessoa é leviana, afaste-se dela. Não adianta tentar, não, eu acho que com o tempo ele vai mudar. Não muda. Caráter só muda quando o indivíduo quer mudar. E tem gente que não quer mudar. Ele quer enganar o tempo todo. E você está entrando numa armadilha. Esse negócio de dizer fulano mudou muito depois que casou, não é verdade. Você que não conheceu direito. Porque ele sempre foi o que é. Por isso que namoro é fazer a pessoa falar. Namoro não é agarra-agarra, não é junta-junta, não é gruda-gruda. Isso já é sexo. Namoro é conversa. E se a Bíblia diz, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Caramba, então o que você tem que fazer? Fazer essa pessoa falar. Manda ele contar a vida dele, como é que são seus pais, como é que estão o estudo, como é que está no trabalho. Manda ele falar. E você só com a antena ligada com Deus para analisar, para julgar, sim, porque nós temos que julgar a profecia, analisar tudo e reter só o que é bom, e você vai analisando, caramba, esse camarada ou essa mulher, essa menina serve para mim ou não serve? Eu vou dar para ela o resto da minha vida. Será que vai valer a pena ou não? Então é algo a se pensar e por isso que você tem que pensar bem. Número 6. Número 6, eu coloco que um namoro é pecaminoso quando ele é indisciplinado. Tem que haver disciplina. Namoro tem que haver disciplina em tudo quanto for lado da vida. Tudo tem que ter disciplina. Então tem momento certo, tem hora certa, tem tudo certo. Porque se a coisa ultrapassa dos limites, já virou bagunça, não é? Então, olha o que o texto diz, ainda em Provérbios 5, versículos de 1 a 12. Outro texto longo que eu vou ler com vocês. Eu não estou com pressa de terminar. Se nós não conseguirmos terminar hoje, não tem problema, quinta-feira a gente continua e eu preciso que você fique aí. Compartilha esse assunto com o teu filho, compartilha com os amigos do teu filho, com os amigos do teu neto, com os teus netos, com os teus sobrinhos. Passa para frente o que a Bíblia está dizendo. Não é o Jorge Videiro. O Jorge Videiro é um babão. Você tem que ouvir é a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa que é a verdade. E é o que nós estamos lendo agora. Portanto, veja agora o que diz o escritor de Provérbios, no capítulo 5, nos versículos de 1 até 12, ele diz assim, ó: Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardeis os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha... Quem é a mulher estranha? É a pessoa que eu não conheço. Ah, eu conheci uma menina no ônibus. Legal, quem é essa pessoa? Vamos conversar, né? Vamos bater um papo. Vamos fazer a pessoa falar, vamos ver quem é essa pessoa, de onde ela vem, como é que é a sua família, que tipo de trabalho ela trabalha, o que ela faz da vida. Não é já pegou e já na mesma noite já vai para um motel. Aí é bagunça, meu amigo. Aí tu está querendo estragar a tua vida mesmo, tu está querendo destruir a tua vida mesmo. Então você tem que saber que o que é estranho não é familiar. Se é estranho, não é familiar, então não é conhecido, porque nós temos aquilo que é familiar, que nós conhecemos bem, nossos pais, nossos irmãos, né? E aquilo que é estranho, então extra, está fora, certo? Então, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. Ah, dá vontade de beijar, não dá? Favo de mel. O seu paladar é suave como um azeite. Oh, coisa maravilhosa, macio, né? E o homem fica doido. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes.
Os seus pés descem para a morte, os seus passos são impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida e as suas andanças não errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não vos desvie da palavra da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, porque não dei, para que não deis a outra pessoa a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não parte a estranhos o teu esforço e todo fruto do teu trabalho vá para uma casa alheia. Eu vou explicar isso aqui já. Eu vou explicar logo agora. Então, veja só. A tua vida, tudo que você trabalhou, tudo que você conquistou, você construiu uma casa, botou uma mulher lá dentro, daqui a pouco a mulher briga. Ou então você, menina, que trabalhou, que conquistou, que fez um bom curso, que tem lá, agora você vai lá e monta uma casa e de repente acha um estropiço na rua, um indivíduo que você não conhece bem, é um estranho, mas você se agradou de alguma forma, porque os lábios são doces como mel, que maravilha, é suave como azeite, e aí você se deixa levar. O que vai acontecer? O texto está dizendo que todo o esforço da tua vida vai acabar indo para a casa de uma pessoa estranha. Ou então, o que acontece? Você comprou uma casa, montou sua família, daqui a pouco você tem que ir embora. Porque você não vai deixar os filhos na rua, você não vai expulsar a mulher com os filhos, então você aceita ir embora, e aí vem um outro camarada para morar na casa que você construiu, para ficar com os filhos que são teus, e você ainda tem que dar dinheiro que você não sabe nem para quê. E aí você vai dar dinheiro para os filhos e o dinheiro vai ser gasto em que a gente não sabe, porque nem todo mundo realmente usa o dinheiro para os filhos, eles gastam de outras formas. E como que você vai usar o fruto do teu trabalho, porque o teu casamento não deu certo? Mas por quê? Porque você se uniu a uma pessoa estranha. Não se deixe levar para uma pessoa estranha. Traga essa pessoa para o âmbito familiar e aprenda com ela quem ela é. Faça ela falar. A boca fala o que o coração está cheio, eu já disse. E você fazendo essa pessoa falar, você vai dar a ela a condição dela expor. E você fique ligado, porque há uma coisa em psicologia que ensina a gente a captar longe, são os chamados atos falhos. A pessoa está falando e ela acaba soltando no meio das palavras alguma coisa que realmente o seu cérebro está pensando. Então as palavras acabam sendo levadas, jogadas, e aí, junto com as palavras vem um pouco do pensamento dessa pessoa, um pouco do que está no coração dessa pessoa. E aí você, muito ligadinha ou ligadinho com Deus, você vai perceber que essa pessoa não merece o teu esforço, não merece o teu trabalho. Quantos rapazes estão aí construindo, compram um terreno, constroem uma casa e tal, depois se junta com alguém que não merece o seu esforço, não merece o seu trabalho, não merece todo aquele empenho, o suor do teu rosto, vai para casa alheia ou vai para uma outra pessoa que você nem conhece, que vai passar a morar na tua casa e vai passar a governar os teus filhos. Olha que coisa terrível. Enfim, no versículo 11, e no fim vem a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Então digas, como odiei a correção, e meu coração desprezou a repreensão. Como que eu pude fazer uma coisa dessa? Eu fui desprezar a palavra de Deus e eu me juntei a uma pessoa estranha. Então, se é estranho, não dá nem a mão. Procura conversar, bater papo, outras coisas de você. Vamos amanhã, a gente pode conversar de novo? Mas eu já queria ter uma noite. Não. Noite não é agora. Noite não é agora, não. Vai tirando o cavalinho da chuva, porque noite vai ser depois do casamento. Agora vai ser só bate-papo. Me diz aí quem é você, me mostra aí a identidade, quem é filho, quem é pai, quem é tudo.
Hoje mesmo eu liguei para uma empresa para reclamar sobre um problema, né? E eles me perguntaram tudo para saber se eu era eu. Qual é a sua idade, qual é a sua carteira de motorista, qual é o seu nome do teu pai, nome da tua mãe, quis saber tudo sobre mim para dar um telefonema. Então como é que uma pessoa vai entregar a vida nas mãos de outra pessoa sem saber nada a respeito? Me perdoe, mas eu já vi casos na igreja de pessoas dormirem com outras pessoas que não sabiam nem o nome. E no dia seguinte elas não sabiam explicar o nome da pessoa com quem ela passou a noite, certo? Então cuidado, cuidado, que é muito importante que você caminhe dentro de uma disciplina. Não deixe a indisciplina dominar você, porque isso vai acabar com toda a tua capacidade de governar, de raciocinar. O teu intelecto vai ser invadido por emoções carnais e você vai ser completamente corrompido e vencido pelas paixões carnais, certo? Então, é importante isso aqui. Outra coisa importante que eu coloco aqui dentro dessa questão da disciplina. Namorar todos os dias não é bom. Namoro, primeiro você encontra uma vez por semana. Deixa dar saudade. Vamos ver se a pessoa sente saudade de você. Vamos lá. Eu estou doido para ver ele, mas espera aí. Vamos ver se ele também está doido para te ver, certo? Então, as intimidades precipitadas confundem o raciocínio espiritual. Por quê? Você quer namorar todo dia está agarrando, todo dia está beijando, todo dia está abraçando. Você não tem a menor ideia de quem é aquela pessoa direito, nem ele, porque não dá tempo. Vocês não têm tempo para se analisar o outro e analisar a si mesmo. Você tem que ter convicção dos teus pensamentos. Muita gente chega para mim e diz, pastor, não sei o que aconteceu, mas depois do casamento eu descobri que não amo fulano. Descobriu que não ama só agora, depois de casado? Então o que dominou você até hoje? O que dominou teu corpo até hoje, tua mente até hoje? Foi o quê? Prazer sexual, e agora que você já teve o prazer sexual, você descobriu que não ama? Então veja que coisa terrível, né? Que coisa indisciplinada, que coisa sem domínio próprio, sem uma autoanálise da própria vida. Então, cuidado, essa coisa de se ver toda hora. Cuidado também com ultrapassar os limites. Tem horário certo, tem dia certo, tem lugares certos, entendeu? Então, você quer ter uma vida abençoada, um namoro sadio, não fique procurando os lugares escondidinhos, atrás do muro, escondido atrás não sei da onde. Isso não é lugar para gente santa namorar. Não, namore na luz, embaixo da luz, com os parentes vendo, mas tendo ali o seu contato. É lógico que os parentes vão entender que vocês precisam de um espaço para conversar, porque é conversando que se entende, certo? Não é se agarrando que se entende. Se agarrando a gente não se entende, a gente se entende conversando, tá certo? É importante falar, é importante ouvir. Por isso que você tem 2 ouvidos, olha. Então, você ganha mais quando você sabe ouvir e analisar a outra pessoa muito mais do que você falar. Então, ele também precisa te analisar. E isso é namoro. É troca de informações, é saber do que a pessoa gosta, da pessoa gosta de que cor, de que comida, enfim. Né? Como ele é com o pai, como ele é com a mãe, como ela é com o pai, como ela é com a mãe, porque se um rapaz ele é meigo com a mãe, certamente ele será meigo com a esposa. Se um rapaz respeita a mãe, certamente respeitará a esposa. Se uma moça respeita o pai, certamente respeitará o seu esposo. Se uma moça atende os conselhos do pai, certamente atenderá os conselhos do esposo. É assim que a gente percebe, isso é namorar, não é rally-rola. Rally-rola já é outra coisa, que infelizmente é o que está dominando o ser humano hoje, mas nada tem a ver com a prudência e com os ensinamentos bíblicos. Se você quer um namoro sadio, se você quer um relacionamento sadio, então imponha limites, imponha regras, horários certos, dias certos, lugares certos, ambientes favoráveis. Você conhece a tua carne? Sabe até que ponto você vai resistir? Então cuidado, não brinca com as tuas próprias paixões. Paulo diz, não dê lugar às paixões, foge delas. Então se você sabe que se você levar uma moça ou um rapaz para um cantão, você vai ficar todo doido, então não leva, então não vai. É importante que você saiba isso, certo? Saiba sempre que Deus espera de você alguma coisa.
Então, a disciplina é de suma importância, porque é o que Deus espera sobre você. Veja o que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 12, os versículos de 8 até 11. Presta atenção, de 8 até 11 eu vou ler para você. Mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Tem muita gente que não aceita a disciplina, fica indignado, briga com tudo, se contraria a vontade dele, ele já vai embora, já quer sair de casa, já quer abandona a igreja, vai para outra igreja e fica pulando igual galinha de galho em galho, porque não consegue um puleiro certo para dormir, né? Porque quando ela chega lá já tem outra galinha no puleiro dela e fica desse jeito. Por quê? Porque não tem disciplina e vive de forma completamente bastarda, não é filho. Um bastardo não tem pai. Quem é o pai do bastardo? Né? Infelizmente. Versículo 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então ele está comparando o pai material com o pai espiritual, no caso aqui Cristo, né? Versículo 11. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, aceite a correção, aceite o conselho, aceite a exortação, aceite a palavra de quem entende do assunto e ninguém melhor do que a própria palavra de Deus, certo? Não viva que nem uma pessoa sem pai e sem mãe, que nem uma pessoa bastarda, que não... E as igrejas hoje estão cheias de pessoas assim, que não respeitam ninguém, que não se submetem a ninguém, que só eles é que são os sábios, só eles é que entendem tudo, eles têm sempre uma opinião formada a respeito de tudo e não se submetem, não tem como conviver com eles, porque é difícil demais, é muito difícil conviver com uma pessoa que nem ela mesma sabe o que está procurando, o que ela quer. Então, assim são essas pessoas que Paulo está falando aqui. Pessoas que, infelizmente, não conhecem, não reconhecem Deus como Pai e não reconhecem a autoridade de Deus em suas vidas. Por isso que Paulo recomenda para que essas pessoas não sejam pessoas que não tenham disciplina. Então, um namoro indisciplinado, ele é prejudicial. Aliás, a falta de disciplina é prejudicial na igreja, é prejudicial na família, é prejudicial para os filhos, é prejudicial no trabalho. Alguém não tem disciplina no trabalho, vai fazer o quê? Vai ser mandado embora. Aí depois vai culpar o diabo. Ah, o meu patrão está me perseguindo. Mas você não tem disciplina, você não respeita, você não se submete, você não ouve o que está sendo dito, você não faz o que você se propôs a fazer quando foi contratado no trabalho. Então agora está tentando dizer que foi o diabo? Não, o diabo não teve culpa. Você que é um indisciplinado, é uma pessoa que não se submete aos conceitos de uma disciplina correta. Então você tem que saber isso, principalmente os que estudam. Caramba, eu trabalhava e estudava, e quando eu tinha que fazer as monografias, como eu tinha que fazer as pesquisas, era de madrugada. De madrugada, muitas madrugadas eu aprendi a ficar acordado, e até hoje eu fico acordado muitas madrugadas. Eu aconselho pessoas, eu oro por pessoas pela madrugada, eu convenço pessoas a respeito da salvação em nome de Jesus, lógico, pela palavra de Deus, lógico. Pelas madrugadas, já tive o prazer de trabalhar na vida de pessoas que estavam tentando suicídio, pessoas que estavam abandonadas, foram postas pelos próprios pais, foram abusadas pelos pais, e a gente conseguia aconselhar, conciliar e fazer com que as coisas ficassem dentro dos seus eixos. Por quê? Porque alguém está dentro da disciplina,
tentando trazer os outros para dentro dessa disciplina. Então não seja você um indisciplinado. Aprenda com a disciplina para que você também seja um disciplinador. Você vai ser um discipulador. Você vai ter discípulos que você vai formar dentro da disciplina que o Senhor vai te dar dentro da palavra de Deus. É importante você entender isso, é importante você gravar isso, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, e se você está ouvindo agora, você sabe que muitas vezes você pecou e errou por ser indisciplinado. Amém? Até aqui todos concordam? Você pode dizer um aleluia aí? Muito bem, o número 7 do nosso estudo, no número 7 nós vamos colocar que o namoro é pecaminoso quando atrapalha os trabalhos de Deus. Meu Deus, a gente sempre diz amar a Deus acima de todas as coisas. E como é que eu posso colocar outras coisas no lugar de Deus? E como eu posso agradar a Deus se não for através da sua obra? E onde é a obra de Deus se não for na igreja? Onde eu posso trabalhar para Deus se não for na igreja? Então, é lógico que eu sou o templo do Espírito Santo, mesmo aqui em casa, onde eu estou agora dentro do meu quarto, sozinho. Aliás, no meu quarto, é o segundo quarto que o Bernardo diz que é dele. E a gente aceita que seja dele mesmo, mas é o lugar onde a gente usa como closet, né, para guardar as roupas. Mas ele acha que o quartinho é dele e a gente gosta que ele tenha esse sentimento, porque, aliás, é tudo dele, o apartamento é dele. Quando a gente morrer vai ficar tudo para eles mesmo, ele, o irmãozinho dele, quem sabe os netinhos que vierem também da minha filha mais nova, que já está, graças a Deus, querendo engravidar. Muito bem, vamos em frente aqui. Então o namoro, ele não pode atrapalhar o teu compromisso com Deus, que tem a ver com o teu compromisso com a igreja. Como é que eu vou trabalhar para Deus se não for para a igreja? Como é que eu vou trabalhar para Deus se não envolver a casa de Deus, o povo de Deus? Como é que eu vou fazer alguma coisa para Deus se não envolver os irmãos? Se não envolver a comunidade? Então, eu não tenho como fazer obras para Deus que sejam de mim para mim mesmo. Eu tenho que ter a civilidade, eu tenho que viver em sociedade. E isso é importante eu aprender, que quando eu trabalho na igreja, eu estou trabalhando para Deus. Não importa se eu não gosto do Godofredinho ou eu não gosto do Arbrozinho. Não tem problema, o problema é seu, aprenda a gostar, porque esse negócio de inimizade dentro da igreja é coisa do diabo. Mas se você está na igreja, você faz parte dessa igreja, você aceitou participar dela, então agora se submeta, né, aos trabalhos da igreja. Então olha o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, versículo 25. Ele diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, quanto mais aquele dia vai chegando, a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja vai chegando, mais nós temos que alertar o povo para congregar na igreja, para unir. Não é para separar, não é para dividir, não é para formar grupinho, não é para dizer que não gosta disso, não gosta daquilo. Coisas bobas, fúteis, que não são tão importantes. Certo? Muitas igrejas estão sendo atacadas agora por causa de problemas bobos. Se fosse adultério, tudo bem, a gente não aceita adultério. Não, alguém roubou o dinheiro da igreja. Opa, alguém roubou o dinheiro da igreja. Poxa vida, é uma coisa séria. Alguém fez uma coisa que não devia. É coisa séria. Mas a gente está vendo hoje o povo se separando por causa de bobagem. Por causa de coisas, de mal entendidos às vezes, de bobagens que podem ser resolvidas numa simples reunião, mas as pessoas não expõem exatamente porque tem o coração voltado para a separação. Então, congregar é a vontade de Deus para esses dias, para que as últimas coisas que nós estamos vivendo agora não peguem ninguém de surpresa. Então, o melhor lugar para você, meu irmão, é dentro de uma igreja cultuando ao Senhor. Não é dentro de casa fazendo bobagem, vendo live de bobagem, jogando joguinho não sei de quê. Não, é cultuando ao Senhor dentro de uma igreja, cumprindo o seu chamado dentro de uma igreja, fazendo
fazendo a vontade do Senhor. Olha o que Mateus escreve aqui a respeito das palavras do Senhor Jesus. No capítulo 6 de Mateus, versículo 33, ele diz assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então buscai primeiro o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está onde? Se não está dentro da igreja, se não está dentro do trabalho feito para Deus, de evangelização, de ensino da palavra, de congregação dos fiéis, de oração pelo povo que está necessitando de ajuda, pela imposição de mãos, pela unção com óleo, se esse não é o trabalho de Deus, não é a obra de Deus, então onde é que está a obra de Deus? Onde é que é o reino de Deus se não está dentro desses contextos que envolvem a igreja? Então essa ideia de achar que você pode ser crente desigrejado, não existe essa história, não existe como, porque o próprio Senhor Jesus disse que você tem que estar reunido com alguém, não dá para você ser só crente sozinho, você não pode fazer agora da tua família uma espécie de rebanho dominado, porque ninguém pode sair dali senão você briga, tem que seguir os teus passos, e aí você transforma a tua família em pessoas robotizadas que vão seguir as tuas ordens e você não vai conseguir congregação para a casa do Deus Todo-Poderoso, porque nós temos que entender que congregar é conviver, e conviver é estar em acordo e muitas vezes em desacordos, mas conviver mesmo assim. Nem sempre as ideias são as mesmas, nem sempre os gostos são os mesmos, mas um vai cedendo um pouco, o outro vai cedendo um pouco e tudo vai dando certo. Assim é no casamento, muita coisa o homem cede, muita coisa a mulher cede e todos vão vivendo bem. Então, é importante estar na casa de Deus. Se o teu namoro está te tirando da igreja, se a tua atividade está te tirando da igreja, essa atividade está perigosamente te lançando num abismo, um abismo muito grande. Olha o que Lucas escreve no capítulo 12, versículo 34, palavras do próprio Jesus. Ele diz assim, ó, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, onde é que está o meu tesouro? Meu tesouro está nesse apartamento? O meu tesouro está na casa que eu tenho lá em Cabo Frio, que construí, graças a Deus, com as próprias mãos, sem nenhum dinheiro de político, de nada, graças a Deus, com o suor do meu rosto. O meu tesouro está onde? Meu tesouro está no céu. É no céu que está o meu tesouro. Então lá estará o meu coração. Então meu coração é voltado para fazer a vontade de Deus. Porque se fosse a minha própria vontade, eu garanto a vocês que eu estaria fazendo outras coisas. Eu garanto a vocês que eu não estaria fazendo o que faço muitas vezes. Mas muitas vezes eu faço por temor de Deus, por respeitar a vontade do Senhor e a chamada de Deus. As ordens dadas por Deus são importantes em nossa vida. Então, nós temos que entender que o nosso tesouro tem que estar num lugar estabelecido por Deus, para que ali esteja também o nosso coração. E é por isso que eu não posso fazer de uma outra pessoa o meu tesouro, porque se eu fizer da minha namorada o meu tesouro, eu deixo Deus. Eu deixo a obra de Deus, eu deixo os meus compromissos com Deus. Então deixar de ir a um culto, aprender a palavra de Deus para sair com a namorada para uma pizzaria, por exemplo, é trair aquela vontade que Deus tinha de ver o casalzinho ali, os dois. Você não pode estar na igreja com os dois ali e cultuar ao Senhor, os dois juntos. Não podem estar ali para ouvir a palavra de Deus, os dois. Por que precisam sair exatamente no dia da igreja, no dia do estudo, no dia da palavra, no dia do congresso, no dia da festa da igreja? Enfim, seja lá o que for, você não pode deixar a congregação. Então, se o teu namoro está caminhando para um outro lado, cuidado, porque ele está num limite de perigo muito grande e ele pode ser pecaminoso, conforme estamos falando aqui. A outra coisa que nós devíamos falar é o namoro é pecaminoso quando é impuro. Mas aí eu vou ter que falar de muitas coisas que são impuras, exatamente textos que vão nos colocar diante de situações que a gente vai ter que analisar com carinho, e eu vou falar o que está escrito, eu vou usar a Bíblia como base, vou falar tudo direitinho, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para como se beijar, a Bíblia tem resposta para como se abraçar, a Bíblia tem resposta para onde eu posso tocar,
onde eu não posso tocar. A Bíblia tem resposta para namoro, para noivado, para casamento, para sexo, para felicidade, para alegria, a morte e tudo mais. Deus tem resposta para tudo. A Bíblia é um livro das respostas e também é o livro dos ensinos. Tá certo, queridos? Então, eu conto com vocês na quinta-feira, quando vamos falar sobre o namoro é pecaminoso, quando é um namoro impuro. Aí vamos falar sobre quando que um leite é impuro, quando que um azeite é impuro, quando uma coisa é impura, quando está contaminada, quando está enxertada com outras coisas. E nós vamos falar sobre isso na quinta-feira que vem e eu conto com você.